Então a gente vai falar sobre o Parashat Beshalach, Parashat Shirah, uma Parashat. Tem muitos temas. Um dos temas que eu gosto muito de falar, mas acho que esse ano a gente não vai fazer isso. Eu gosto muito de falar de Parashat Haman. Está escrito Haman, não Haman de Purim, Man, que caía dos céus. Está escrito que se pular, falar Parashat Haman todo dia para ganhar. Para ter como? Para não para ganhar dinheiro. Até para amassar, até para amassar. O Chafetz Chaim na Mishnah Berurah ele explica que não é que você fala para Parashat e você tem para amassar. Quando você entende as mensagens de Parashat, você não vai ter problema de amassar. Então por isso que é importante ele falar. Ele fala Zev. Parece que ele fala para fazer, mas não é o que a gente vai falar hoje. A gente pode fazer isso outra vez. Ok? A gente vai falar hoje um tema que eu também já falei na minha vida algumas vezes, sempre com algumas variações. Na nossa Parashá, a Israel finalmente sai uma marcha. Na Parashá passada já, o Paró falou, Zeu, acabou, sai. A Israel preparou, não deu tempo, fazer os pães, fizeram um matzá, muito bem. Agora, a Israel sai do Egito e passa algo muito dramático. Está escrito que Deus ele foi muito compreensivo com o povo. Estavam comendo dos filisteus. Vayasev Elokim etahar derech hamidbar Yam Suf. Deus fez uma volta fez a Israel deu uma volta na montanha. Derech hamidbar, no caminho do deserto, em direção ao Yam Suf. Vachamushim alut bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Chamushim em hebraico hoje em dia, quando você passa por um lugar, o cara pergunta, você está chamush? Chamush é você está armado? Chamush é armado. Chamushim ou seja, a primeira explicação que interessa, eu acho que a Israel saiu de lá armado, porque eles sabiam que podiam ter brigas, guerras contra Israel. Mas será que também a ideia de Chamush é armado? Sim, Rashi. Chamushim mezuyanim. Kleizaim. Kleizaim é instrumentos de guerra. A segunda explicação que o Rashi traz é Vachamushim Echad Michamishá. Saíram do Egito, entre cada 5 Yehudim. Ok? Pessoal, quantos judeus saíram do Egito? 600 mil homens. De Efraim. 600 mil homens na zona de 20 a... Muito bem, 60. De 20 a 60 anos. Fazendo uma conta... Tá falando de quantas pessoas estou falando? Então, quantos... Tipo, 600 mil tem quantas pessoas? 600 mil homens saíram do Egito. De 20 a 60 anos. Se a gente faz uma conta, mais ou menos o mesmo número de mulheres, já dá 1.200.000. Se a gente faz uma conta bem modesta, 3 filhos por família, a gente soma a esse 1.200.000 um outro 1.800.000 na roda, e você chega fácil, sem contar idosos, a 3 milhões de pessoas. Sim. Para dizer 1 em 5. Isso é 1/5 do povo. Então, acontece aqui uma coisa incrível. 1/5 são 3 milhões, saem. O que aconteceu com os outros 12 milhões de euros? Ficaram continuando. É isso que vocês sabem? Ficaram como? Não ficaram buscados, porque a palavra da Deus é tão... Desde a primeira praga que a Israel não era mais escrava. Não escutou o chefe. Ah? Escutaram o chefe.
Revelaram contra Moshe? Não, não exagero. O que aconteceu com os judeus que ficaram no Egito? Não sabe, não lembra? Morreram? Um dia você fala. Na saída deve ter falado, Então, os outros 4 quintos, 12 milhões, morreram na praga da escuridão. Todo mundo falou, fala isso com os números da Loto. Fala isso com os números da Eu achava que Loto. era só os de Israel, né? Não, uns 12 mil. Por que na praga da escuridão? Porque eles não sabiam quem eles eram. Essa ideia? Porque eles assimilaram com os egípcios. O Rashi traz um motivo técnico. O motivo técnico que Rashi traz na paraxá passada foi para os egípcios não verem que essa praga morreu judeu. Que foi? Isso é verdade. Mas só que eles não repararam que de não sei quantos milhões sumiram. A próxima oportunidade que eles tinham de reparar foi na praga dos primogênitos, que ninguém tinha cabeça para ficar contando judeu. Agora, quer dizer que 12 milhões de judeus morreram na escuridão. A gente está falando de um número estimado, a gente não sabe exatamente quantos eram, mas realmente é interessante, vocês leram um período de modo maneiro, modo verdadeiro, na verdade, que por um lado tem um motivo técnico, a escuridão a escuridão, para os egípcios não verem que essa praga afetou o Yehudim. Mas não tem dúvida que talvez Deus podia fazer isso nos gafanhotos. Tinha tanto gafanhoto que às vezes as pessoas não viam o que tinha na frente, faz com os gafanhotos. Por que escuridão? Porque a escuridão também tem um sentido alegórico. É um metafórico. O que é escuridão para a gente? Escuridão, por um lado, não está claro, está escuro, mas também significa. Quando a gente está na idade das trevas, escuridão, tem medo, mas tem muita ignorância, na verdade. A gente fala que Ner Mitzvah, cada mitzvah é uma vela, de Torá, óleo, Torá é luz. Esses Yehudim, eles estão completamente na escuridão. Que escuridão? Na escuridão completa de Torá. Se a gente vai mais adiante, se a gente vai mais adiante, também no Brasil, também, pessoal, por que esse Yehudim não saíram do Egito? Aí todos os Yehudim estavam com um nível espiritual muito baixo, na verdade. Tanto é assim que a gente sabe que de Pesach a Shavuot, quantos dias são? Entre Pesach e Shavuot? 49 dias. Por que 49 dias? Filha da Homer, porque eles estavam no 49º degrau de impureza. E está escrito que se eles ficassem no 50º, não saíam. Não saía mais. Eles estavam mais impostos que nós. O que você eu não sei. Está muito brincando. Muito mais, eles estavam um nível antes do final, de uma destruição completa espiritual. Assim está escrito, todo mundo sabe disso. Já ouviram falar disso, não? Sim. Eu vou contar para vocês, entre parênteses, algo curioso. Veja, não esse Pesach, o Pesach retrasado. Tem mitzvah nos Harim de você visitar teu Rav. Eu visitei meu Rav no Pesach retrasado. E foi muito legal. Eu veio toda a minha família, sem avisar, você estava no meio do rolamento. Falei, Rav, você está em casa, então pode visitar, claro. Fomos lá. E foi muito legal, foi uma experiência incrível. A gente só falou de Torá, só. E uma das coisas que o meu Rav me falou que
não sei não. Eu te falei, ele fala pra mim que eu tenho que já estudar coisas de Kabbalah, não, Zé, mas entrar nisso eu não consigo arrumar tempo para isso. Aí ele falou, está escrito na Kabbalah. Eu falei, o que está escrito? Ele falou, está escrito que o 50º nível de impurezas, e são parênteses, é o completo desânimo. Esse é o último nível de impureza. Isso é o que tira a pessoa de qualquer esperança, de chance de voltar atrás, de sair da impureza e voltar. Se chegar nesse nível, quando você acabou, você não tem mais volta. É muito Breslov isso, né? De não desanimar. Mas a verdade é que isso aqui é muito verdadeiro. A pessoa que desanima, ela perde tudo. Agora, esses Yehudim, eles chegaram no 50º nível. Mas a pergunta é por quê? É muito difícil entender. Eu tenho duas perguntas para fazer, vamos ver se eu tenho algumas respostas de vocês. A primeira pergunta é: eles não viram as 8 pragas que vieram antes? Dam, Sfardeia, Quimima. Eles viram milagres, 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 um depois do outro. Como pode ser que eles ficaram na escuridão? Ah, eles não perceberam que era milagre, eles andaram mental? Pode falar isso. Pode falar dessas pessoas que eram todos. Às vezes a pessoa não quer acreditar, sei lá, não sei. A segunda pergunta que eu tenho é: Pesach é uma. Você tem que completar a frase com uma palavra. Pesach é uma. Passagem. Pesach é uma. Como é que a gente chama Pesach em hebraico? Nome inteiro. Pesach. Tem algum nome antes que a gente bota? Que não passar, como que Deus pulou? Pesach, eu falo para vocês, vocês explicam pelo filho de 3 anos. Pesach é uma. Um Hag, uma festa. Muito interessante essa festa. Você comemora o quê? Que 3 milhões de Yehudim saíram do Egito. Faz sentido? 12 milhões morreram. Alguém faz comemoração no dia do Holocausto? Faz festa? Só 6 milhões morreram, os 12 se salvaram. Faz muito mais sentido. Como é que você pode dizer que a gente comemora que 3 milhões de Yehudim saíram se 12 morreram? Entenderam a pergunta? É muito forte isso. É muito forte. Porque às vezes esses igrejas a gente estuda por lá. Você se convenceu? Estou tentando fazer uma Agora vai chegar que você está estudando. Não falou, quer que pegue? Precisa da borracha? Não. 2 perguntas. Quais são as respostas? Primeira pergunta: pode ser que eles não saíram? Pode ser que eles. Zé, eles ficaram na escuridão. Por quê? Como? Acho que eles já estavam, então, como você falou. E os outros? Eles estavam todos. Os outros eram dessa equipe, mas os outros estavam menos 49, eles também estavam mal. Qual foi a diferença de um para o outro? Então, aqui de 40. Não, mas os dois estavam no menos 49. Um decidiu ir para o 50º. E o outro falou: não, chega, acabou. Não vamos baixar mais do que isso. Mas a pergunta é como depois de você ver tantos milagres, 8 milagres incríveis, sem contar o cajado de Moshe que virou cobra, sem contar a mão dele que saiu, ficou, como pode ser? Que acho que um dos sinais, que a mão dele ficava com lepra e ele botou lá dentro. Mas a Anastasia reclamava com o chefe, porque das primeiras pragas. Eles reclamaram até quando estavam. Ele reclamou que o Baró tinha dado mais impulso. Não, isso é só antes da primeira praga. Não, depois que ele fez o final. Esse é o final de Parashat Shemot. O final de Parashat Shemot não foi nenhuma praga. As pragas começam, depois que a miséria reclama, começa a dar. Foi antes da cobra.
נכון. Mas até agora, por isso que a gente fica um pouco desacreditado, né? Depois do mesmo. Mas A gente já por tempo. então, Mas até agora não estreia reclamou com o Moshe. não, isso foi depois, calma aí. Cruzando no mar. Não mistura alhos com bugalhos. Não, o que está rindo? Tô pensando aqui, nossa. Yuli, Arav Yuli. Pensando. Ah, muito bem. De vez em quando é bom, o pessoal lá na tua terra de vez em quando pensa. Às vezes. Então, vamos lá. Pessoal, tem uma coisa incrível. Tem uma coisa incrível. Por um lado, às vezes você vê coisas incríveis na tua frente, eles não se toca de quão incrível é, ela tem explicações naturais, nada pior. A gente já tem uma prova disso na continuação da Parashá com a Parashá que vem. Está escrito na nossa Parashá, o tema central dela é Kirat Yam-Suf, é que o mar se abre. O Midrash fala que quando o mar se abriu, todas as águas do mundo se abriram. Não tem metáfora. A gente que quando a pessoa se ela está com um copo de água, ela vai beber, a água ficou metade, partida. Então a pessoa estava tomando banho numa piscina, ficou metade de um lado, metade do outro. Todo mundo soube de Kirat Yam-Suf. O mundo todo soube, melhor do que a internet, que teve Kirat Yam-Suf, que Deus abriu um mar para salvar Israel. Parashá que vem, como se chama? Alguém sabe? Alguém sabe qual a Parashá da semana que vem? Não precisa de colas ele. Muito bem. Itró. Por que Itró? Porque está escrito assim: Vaishma, Itró. Itró, achou Itró. Não, começa toda. Ela vai Vaishma, Itró, Chotem, Moshe, Cohen Midian. Cohen Midian, Chotem, Moshe. Pergunta o que ele escutou. Aí o que Itró veio fazer? Vaishma, Itró, e ele veio até Moshe. Ele veio até Israel no deserto. Por que ele veio? Para que ele veio? Vocês sabem? Na forma, ele veio se converter. Por que ele veio se converter? É porque o que ele escutou. Pergunta o que ele escutou. Uma das coisas que ele escutou foi a abertura do mar. Pessoal, é um absurdo essa Parashá de Itró. É um absurdo. Como pode ser que todo mundo ouviu, o mundo todo soube disso, só uma pessoa veio se converter? Como pode ser? Você está vendo Deus fazendo um milagre gigantesco a nível mundial. Está vendo o amor que a gente está tratando a Israel, o tratamento especial. Ele não faz isso com nenhum povo dessa forma. Só um veio. Uma pessoa veio só. Como pode ser? Como vocês respondem isso? Mas não de uma forma superficial. Então a gente começa com superficial, mas a gente tem que aprofundar. Como vocês explicam isso? Só uma pessoa veio. Não. Vocês hoje estão muito calados. Quem quer terminar o show, quer o Muktzeh, então a gente fala de Muktzeh. Faltou de falar alguns tipos de Muktzeh, tá? Vamos lá. Tem Klish Melachto Sul. É um dos tipos muito importantes. Mudamos, tá? Do nada. Olha, vocês não querem responder? Ué, é porque tem pessoas que não conseguem, mas o mundo inteiro também dá pode ser o mesmo nível do 50º mundo que é a mistura. Não. Um mundo todo? Como pode ser que nenhuma pessoa só? Da onde que veio As a pessoas gostam de ser costuradas, essa moda.
como é que ele conseguiu descobrir? Acho que é o instinto humano, pô. Várias perguntas. Será que não teve mais gente que não sabia onde a mistério estava? Ok, você está dando uma explicação técnica. Eles queriam vir, eles só não sabiam onde estava. Não tinha que perguntar. De onde estava então? Em Midian? Então, por que não vieram outros Midian? Não vieram outros de Midian. Mitró, você está falando que ele foi o primeiro que tinha GPS. Ele sabia vir, os outros não sabiam. Ele tinha comprado, Mas todo mundo soube que foi. o nome era Itró Steve Jobs. Ele inventou nada com o tipo de GPS. Pode ser um pouco disso. Eu acho que as pessoas deveriam ser muito acomodadas e acham que eu tinha superior. E aí? E aí, Mas mesmo? nós continuamos vivendo como nós vivemos. Eu acho que nós estamos bem. Só que por dentro nós sabemos. Então, eu não vou julgar as pessoas por dentro. Não vou falar, mas eu vejo muito isso. Vocês sabem que não é à toa que está escrito Vaishma e Tro. O que vai estimar? Não é só tecnicamente. Quando a gente fala o verbo em hebraico vai estimar, escutar, a gente fala que é algo muito interno. Escutar, a gente fala que tem ouvir, em português tem ouvir e tem escutar. A gente está aqui falando em hebraico, quando você fala de shmoa, é quando a pessoa conseguiu, não só tecnicamente entrou no ouvido dele e ele ouviu, ele captou, entrou nele a mensagem. Por isso, que na parte mais importante da tefilá, como é que a gente fala? Shema Israel. A gente fala escuta, Israel, que Deus, tem um Deus, não, Hashem, Eloquim, Hashem Echad. A gente fala Shema, escuta. Não basta você ouvir, tem que escutar, tem que entrar. Você tem que fazer Shema Israel e você tem que sair diferente dele. Por isso a gente Shema Israel é algo muito interno, muito profundo. Todos ouviram, mas só um escutou. E Bemet, eu concordo aqui com o Rafael. O que aconteceu com todas as pessoas que não aconteceu com o troca, ele sim escutou? Ou a gente leva, voltando na nossa paraxá, o que aconteceu com com 4 quintos do povo? Não, eles viram tudo, eles viram a milagre, não tinha como explicar. Mas daí é querer mudar muito. Você falou de acomodação, é muito verdade. Que tipo de acomodação eles tinham no Egito? Achou comida, bebida, trabalharam, tinha um campo. Então, você aqui, o primeiro ponto que você falou foi um tipo de acomodação financeira. Eles estavam bem financeiramente falando. Estava tudo bem. Beleza, a gente está bem aqui. Isso é número 1. Número 2. O que mais a gente pode falar dos judeus lá? Não é só que eles estavam acomodados. Está escrito que quando a missão foi sair do Egito, os anjos, tem um midrash que fala que os anjos falaram: Deus, por que você está tirando esses? O que eles são melhores do que esses? Ou seja, o que são melhores dos Eudim dos egípcios? Esses fazem a Vodazará, esses também fazem a Vodazará. Está escrito que a missão só conseguiu guardar 3 coisas. Vocês conhecem isso? Os nomes. Eles não se chamavam Fernandinho, nem Potássicos, nem João. Eles guardaram sua roupa, se vestiam como Yehudim. Não, 2 minutos, vestiam como Yehudim. Dá que eu posso falar um voto bonito de 15 minutos, se você quiser. Okay. Um voto, sabe o que é um voto? Esse é Yehudim. Voto em inglês quer dizer uma palavra, mas a Kavaná, quando você fala um voto, não vai falar curtinho. Uma palavra bonita de Torá. Está escrito que quando a Israel pediu, Deus falou que eles têm que pedir ouro, prata e roupas, os vestidos das mulheres do Egito. Ele perguntou
quando ele tem que dar. Está escrito: o ouro e a prata vocês vão dar para os Eudim e os vestidos para as suas filhas. Sim, está escrito na Torá. Se você olhar no Sefer Shemot, na Parashat Shemot, agora é interessante, está escrito que você vai dar para os Eudim, dá tudo para os Eudim. Por que está escrito o ouro, a prata para os Eudim e os vestidos para as filhas? Então tem gente que fala que o vestido que a mulher no Egito usava só ficava bom na criança pequena judia. Era curto demais. Mas não é tanto, não é isso? Não é tanto. Não é mania. Agora moda. Eu me lembro que uma vez eu fui com a minha esposa para Teresópolis, e aí tem aquela feirinha famosa. A minha esposa queria ver se eu encontrava alguma saia comprida no Rio de Janeiro. E aí ela estava procurando. Ela viu uma coisa parecida, a mulher falou: não, esse aqui é um vestido. Um daqueles vestidos que aqui tem elástico embaixo, né? Mas você falou: mas acho que vai funcionar com uma saia comprida. E foi uma linda saia. Voltando, vamos lá. Zazeira, eu sou ciumento. Fala do Chile, eu não sou, Deus não sou. Pessoal, vamos lá. A Israel, eles estão muito acomodados fisicamente, mas eles estão completamente assimilados. Sem contar nome e roupa e língua, eles pareciam egípcios completamente. Avodazar tudo. O Moshe Rabbeinu falou: vamos sair, a gente vai sair. Mas a pessoa falou: tá bom, a gente está vendo os milagres. Mas teve gente que perguntou: Moshe, a gente vai sair para quê? Qual foi a resposta de Moshe Rabbeinu? Qual o objetivo da saída, Moshe? Qual a resposta de Moshe? Não! Vocês sabem isso. Se libertar de uma coisa que eles... Que mais? Qual o objetivo da saída? Para que Deus se tirou de sair do Egito? Qual foi o objetivo? Que a gente era prisioneiro de tudo. Quando eu falo não! Muito fácil a resposta. Qual o objetivo? Por que ele serve? Pessoal, isso é uma pergunta muito fácil. Por que ele serve? Por que Deus tirou de sair do Egito? Qual foi o objetivo? O povo. Receber a Torá. O objetivo da saída do Egito não foi sair do Egito. Tinha outros povos sofrendo. Foi dar a Torá para Israel e fazer eles entrarem em Israel com a Torá. Não tem Midrashim que também dizendo que Deus tudo dá Torá para todos os povos? Mas o objetivo da saída de Israel é esse. Deus não tirou Israel para eles comerem McDonald's. Agora ele vai no parque de diversão. Não foi para isso, foi para dar a Torá. Então, 4 quilos do povo chegaram ao Moshe. Para que a gente vai sair? Cara, a gente vai receber a Torá. A gente vai ficar muito próximo de Hashem. A gente vai cumprir mitzvot. Eles falaram: eles não tinham dúvida que tudo isso era verdade. Porque eles viram os milagres. Mas eles falaram: thank you, sir. Não quero. Não queremos. Isso é escuridão. Isso é a comodidade. Não quero. Vai dar muito trabalho. Pessoal, desculpa aqui, mas vamos fazer um pequeno exercício. Imagine esse goi. Que hora você acorda? Que hora você acorda no Shabbat? Como goi? 1h. Meio-dia para almoçar. Meio-dia. O que você come? Qualquer coisa. Come? Queijinho na praia. O que você não come? Com quem você sai? Com galera do futebol. Você não come assim. Você sai com... E meninas? Altamente tudo. Você não precisa sair com as 3 da comunidade. Você tem outras opções na praia. Um pouco, não? Só.
não anda de carro, vai para o Beta Knesset, 2 horas de Beta Knesset. De manhã, enquanto todo mundo pra praia. Mas você está indo com a roupa social, que só tem. Com uma nuca na cabeça. Não, porque tá muito sol. Muda tudo você ouvir. Caramba! Eu tenho algumas vezes pesadelos. É sério? Que eu estou aqui porque eu dormi demais e passou a hora dos mais cedo. Mas, eu passo comigo algumas vezes. Quase assustado. Agora não tem hora, não tem isso mais sério. Você pode ter hora do trabalho, não tem que ter lateral quando você acorda. Você comeu um hambúrguer, o que você vai tomar logo depois do hambúrguer? Milkshake. E aonde? Tudo no box. Como? Não tem brachá antes, muito menos brilhantelação depois. Ah, só um minutinho, deixa eu só explicar o que eu quero falar aqui. O que eu quero falar aqui, pessoal? Então por que a gente é Yehudi? Dá muito trabalho na Roma. Ser Yehudi é uma grande responsabilidade. Por outro lado, é um imenso mérito. Eu falei para vocês uma vez que mitzvot são ordens de Hashem. A opção da palavra mitzvah é ordem, mas no Hassídico tem uma explicação muito verdadeira também e correta sobre mitzvah. Mitzvah são formas de você chegar a Hashem, de mais você se aproximar de Hashem. Se você quer ter mais proximidade de Hashem, se você quer chegar alto, se você quer ser um cara de sucesso espiritual, você vai ter que fazer um monte de coisas. A pergunta é: vale a pena? A resposta é muito simples. Pessoal, algum de vocês aqui, o Zé já teve livre nessa pergunta. Pensa, não vou fazer faculdade. Algum de vocês fala que eu não vou estudar nada na minha vida. Algum de vocês pensa assim? Mas é muito mais simples. Você não tem que fazer vestibular aqui. Que chato pra caramba fazer vestibular. 2, você não tem que fazer 4, 5, 6 anos de curso. 3, cara, se quando você é formado, o teu trabalho vai exigir muito mais tempo e responsabilidade de você. Se você não estudar nada. Se você não estudar nada, quem pode botar para ser? Você pode ser o porteiro do teu prédio, não tem nada contra as profissões, quero deixar muito claro. Você pode ser o porteiro do seu prédio. Quer ser? Responsabilidade. É muito difícil, você ter que abrir a porta, fechar a porta, ver quem quer sair do carro da garagem, é muito difícil, né? Você pode também vender a roupa na 7 de setembro. Camelô. Então, de novo, não tem nada contra. Não. O cara não tem muita responsabilidade. Ele comprou, não sei se do Paraguai ou da China, não sei de onde. Um caminhão, teve que parar no meio do caminho, mas ele, no final das contas ele comprou a mercadoria. Agora está vendendo, não é? Agora se você vai, você estuda, você cresce, às vezes te toca para construir um prédio, cara, isso é responsabilidade. No Rio acabou de cair um. 3. É verdade. Falei hoje com meu pai. É responsa, não é só? É trabalho de muito mais responsabilidade. Vai trabalhar na bolsa. O cara que trabalha na bolsa, eu conheço até amigos que acho que os caras perderam o cabelo. Eu falo, porque eu sou responsável por milhões de reais. O que eu tenho que gerir são milhões de reais. Então por que o cara entra nessa? Porque o cara quer subir na vida. Mas quando uma pessoa ela quer subir, então ela se esforça mais, ela tem mais metas, responsabilidades, muito mais o que fazer. Ele não pode dormir até tarde. Mas ó, e isso é ser Yehudi. O Yehudi ele tem 613 caminhos, metas, missões, trabalhos para fazer, para se aproximar, para subir, para se elevar. Subir não é fácil, é muito mais fácil descer.
Descer não dá esforço, נכון? Você tem uma subida grandona ou uma descida, o que você prefere fazer? Você fala, muito mais fácil descer. Muito mais fácil. Imagina então de bicicleta. נכון? É muito difícil subir e muito fácil descer. Mas a gente quer subir. E é bíblico não ficar acomodado. Isso é bíblico, a essência do Yehudi. Respondendo as duas perguntas que eu fiz, pessoal, o que aconteceu com a missão no Egito foi isso. 4/5 ficaram acomodados. 4/5 falaram, está muito bom aqui. 4/5 ficaram na escuridão. Se Deus deu para eles uma alma Yehudiá, o que eles falaram? Deus, a gente não quer essa responsabilidade. O que Deus fez? Então me dá a alma de volta. Tirar a alma de uma pessoa significa que ela vai morrer. Eles morreram na escuridão. Eles morreram porque eles não queriam a alma que foi dada para eles. Eles não queriam utilizá-la de nenhuma forma. Então por que a gente faz festa se 12 milhões morreram? Porque 3 milhões de pessoas, mesmo que elas estavam a menos 49 graus de impureza, elas falaram, Quem? falando que Moshe não abre. A gente vai até o final. A gente vai fazer isso. E é incrível a força. Eles são a mistério. Deles tem que sair esse povo. Por isso que a gente faz festa. Porque Bemet colocava 3 milhões, aceitaram a missão, largaram, entre aspas, uma vida sem responsabilidade, a vida fácil, uma vida sem significado nenhum. É só ficar vendo qual é o próximo campeonato brasileiro, ver como termina a novela das 6, das 7, das 8 e saber quem vai ganhar o Big Brother. Espero que tudo ainda está valendo tudo que eu falei. Deve estar valendo nada. Pelo menos quando eu era pequeno e jovem, não tinha Big Brother. Eu sou cresci melhor que vocês. Você também, Zé, não tinha? Ano de 2008 foi o melhor ano. Eu despistei o Big Brother. Saí num lugar, estava começando o Big Brother. Cheguei no outro, estava acabando todo mundo, ninguém, não escutamos nada. Porra, chefe. Então, vamos lá. Pessoal, esse é tudo o que acontece na nossa paraxá. Eu queria falar para vocês, terminando de falar, eu queria falar para vocês que a situação não muda tanto assim. Está escrito que a gente aprende como vai ser a próxima Geulah, da Geulah de Mitzrayim. Quando eu estava fazendo tshuva, eu ouvi falar isso. Falei, ops, eu li o Rashi que falava que 20% saiu. Falei, cara, eu estou ferrado. Ou eu começo a cumprir mitzvot, vou ser parte dos 20%, ou eu vou estar do lado de fora. Então eu me esforcei para ser Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, falei, cara, eu quero estar entre os 20%. Mas a verdade é que eu entendi errado. Não é essa a cabanada. Deus, quando ele fala que a Geulah vai ser a mesma, o que aconteceu em Geulah, o que vai acontecer na Geulah, não é que Deus deu a chance de todo mundo. Naquela vez só 20% queriam. E a pergunta que a gente faz é tudo o que é essa. Se Mashiach chegar, falar, vem para Israel, começou, vamos lá. A gente vem ou não vem? É incrível que a gente está vendo a Geulah, a gente está vendo milagres. O lá eles não são super revelados, mas eles são bem revelados. Pessoal, o Medinat Israel não é milagre. Pô, cada dia não é milagre aqui. Vocês não acham que é? Quantos árabes tem em volta? Só eu não sei do mundo. 200 milhões. Nós somos 5 milhões. A gente está firme e forte estruturado com a boa. Incrível! O meu Rosh Yeshiva, Ravamital Zatzal, que faleceu 1 ano e meio atrás, ele contou uma vez para a gente que ele é sobrevivente do Holocausto. Ele contou que ele veio para Israel do Holocausto, quando terminou. E aí ele contou que em 48 eles já sabiam que ia ter guerra contra os árabes. Os árabes não iam
Eles não tinham armas, mas vamos fazer um exército. Só um único detalhe que a gente não tem arma. O relógio histórico contou que eles juntavam os jovens na rua. Vamos fazer, vocês vão ser o batalhão, isso você. Ele entrou num desse, então um grupo de 30 a 35 pessoas. O cara que recolheu ele, que era, sei lá, da ganado, de onde ele era, ele falou: quem é que já atirou já na vida? Ninguém levantou a mão. Quem é que sabe atirar? Aí o Vital contou que ele olhou para um lado e olhou para o outro. Ninguém levantou a mão, ele ficou assim, com medo, ele levantou a mão. Aí ele falou: não é que eu sei, mas é que eu vi os alemães fazendo muito. Essa foi a resposta dele. Pesado, né? Mas ele falou isso de verdade. Ele falou: você viu? Você é o perfeito. A gente ganhou. Incrível! A gente ganhou. Na véspera da guerra, a Tchecoslováquia se tornaram engraçada. Não tem mais, né? A Tchecoslováquia vendeu arma para Israel. Na véspera da guerra. Mas Jesus nem sabiam atirar. Eles atiravam na vida. Se você vai no museu na Palmar, você vê o filme que eles passam, eles não sabiam. Eles tinham uma arma para cada 5 pessoas. Forma de falar 5, pode ser que era 10. Pastor, incrível! Eles não tinham as coisas, ficavam contando cada bala. Pastor, incrível! E a gente fala de guerra, a gente vai falar das coisas mais positivas também. A gente está vendo o pastor milagre, está escrito que o maior sinal que a Geulah vem, qual é? O maior sinal. Está escrito na Gemara, mas Sanedrin. Mas fala, o maior sinal, com essas palavras, você não tem sinal mais revelado que vai chegar uma Mashiach, a não ser que quando a terra de Israel volta a dar seus frutos. Alguém quer ir para Mahane Yehuda agora? O Chavetz Chaim chama a nossa geração de Dor Habirurim, a geração do esclarecimento. Quem vai ser salvo, quem não vai ser. E tudo depende de quê? Pediu do que aconteceu em Mitzrayim. Você quer ou não quer? Você vem ou não vem? Você vai jogar tudo? Você vai entrar no jogo completamente ou o contrário? Vai falar, no sir, thank you. E não importa que vai vir um velhinho bondoso que vai ser uma Mashiach. Você vai falar, porque na hora também tinha um velhinho bondoso chamado Moshe Rabbeinu, em que as pessoas não ouviram ele. Porque eles fizeram outro tipo de vida. Eles se acomodaram. Então, as pessoas pensam que Mashiach vai chegar e tudo zeu, acabou. Vai fazer uma transformação. Agora eu vou querer ser dati, agora eu vou querer ser sionista, agora eu vou querer fazer tudo. Não vai ser assim. O Gaon Divino, ele fala que na época da Geulah, a pessoa tem que se preparar para a Geulah. Se a pessoa não se preparar para a Geulah na hora da Geulah, ele não vai estar pronto. Não é pachuto. Não é pachuto. Não é pachuto ao ponto que tem outra Gemara que fala que tu sabes na época da Gemara. Eu não vou entrar muito nisso porque é muita coisa. Mas tem sábios que falam que venha o Mashiach e que eu não o veja. Que eu não esteja vivo na época. Eles falam que vai ser, de novo, o desafio vai ser grande para quem estiver lá. Quem vai estar preparado para falar, vou com você? Eu vou. Eu estou dentro. Isso que aconteceu em Mitzrayim, 80% falou não. Mas é incrível que a gente está vendo agora de novo. O filme voltou. Está escrito que o Geulah de Mitzrayim, a próxima Geulah, a gente acredita em Geulah de Mitzrayim. O filme está voltando. Os milagres estão voltando. A Mitzrayim de novo tem a oportunidade de ser Yehudi, de viver como Yehudi, de trocar a língua, voltar a se falar hebraico, de ter nomes Yehudi, de estudar a Torá, de viver uma vida plena como Yehudi. Quem marca a casa em Teresópolis, em Búzios ou não? Vocês viram como jura? Quem larga a casa em Tel Aviv? Ou quem larga a casa em Queçada? Eles já estão aqui. Eles sabem que Tel Aviv é muito estranho, mas eu concordo com você que tem um lado
missão. Mas um quinto está. E a nossa pergunta é: onde é que eu estou nessa história? É pedir que essa é a nossa pergunta. Esse é o respondimento que a gente tem que fazer. Quando eu sou Yehudi, quando eu vivo como Yehudi, quando eu estou esperando isso? A Geulah vai dar trabalho. Ela vai ter muitas responsabilidades, mas ter responsabilidade é uma coisa maravilhosa. Alguém aqui não quer casar? Muito mais fácil ser solteiro. Muito mais fácil. Você dorme em qualquer canto. Passa Shabbat em qualquer colchão. Não é verdade? Faz isso com a tua esposa. Você faz? Paga a conta de luz. Você lembra, né? É que eu contei na minha casa. Né? Paga a conta de luz. Para quê? Quando você tem filho? Alguém de vocês quer casar e não quer ter filho? É muita gente. Por que a gente quer? Porque a gente sabe que é uma coisa correta, é uma coisa elevada, é uma coisa divina até. A gente só quer, não posso dizer, mané, eu vou estar com 58 anos, solteirão, e falando que estou curtindo a vida. É um animal, um animalzinho grande, um bebê grande. Não, eu quero ter uma vida plena, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero essa responsabilidade, eu quero crescer, eu quero subir. A mesma coisa é a hora que a gente tem que subir até a Shem, como povo e como indivíduo. Essa é a hora da Geulah. A gente, segundo todas as opiniões, a gente está em época de Geulah. Quando vai ser? Se vai ser agora? Daqui a 2 dias, eu não sei quando? Isso não dá para saber. Mas que a gente está em época de Geulah, a Gemara fala, e todos os japoneses falam, está tendo o Kibbutz, Galuyot, está voltando para terra. 1000 sinais, Yofi. Até profecias mais que estão escritas estão acontecendo. Eu acho tudo incrível. Mas a gente tem que estar pronto. A gente tem que querer. Esse é um trabalho, eu acho que essa é a mensagem mais importante dessa paraxá. Para a gente, para nós, para essa geração, e tem muito a ver com a gente, que a gente carrega muito do nosso Egito pessoal, cada um de nós. A gente carrega muito, a gente está dando aula em português. A gente carrega ainda muito da impureza. Eu falo como uma das pessoas que carrega das coisas que a gente viveu. Eu brinco falando que é melhor da encarnação. É muito verdade. A gente tem a força, a sabedoria, a capacidade de estar preparado para Geulah, Bezrat Hashem.